Como um dia comum pode se transformar em desastre? Uma escolha impensada, um momento movido pela ganância ou um simples erro de cálculo pode condenar milhares de pessoas. De uma explosão nuclear que arrasou uma cidade inteira a uma ponte que desabou levando famílias à morte, a história está marcada por catástrofes trágicas. Esses eventos causaram destruição imensa e dores irreparáveis. Prepare-se para conhecer os 15 desastres mais devastadores já registrados, cada um revelando o quão frágil a vida e a segurança podem ser. Número 15. As águas envenenadas de Flint. Em Flint, Michigan, uma troca motivada por economia desencadeou uma das piores crises de saúde pública dos Estados Unidos. Imagine a água, aquela que deveria sustentar a vida, se tornando mortal sem aviso. Em abril de 2014, autoridades trocaram o abastecimento de água de Flint, saíram da fonte de Detroit para o poluído rio Flint, numa tentativa de cortar custos. Ninguém testou a segurança da água antes da mudança. Logo, moradores perceberam um cheiro estranho, o gosto metálico, a água saindo com tons enferrujados. As queixas foram ignoradas, mas a situação piorou rapidamente. Problemas de saúde surgiram, erupções na pele, queda de cabelo, doenças misteriosas. Ainda assim, autoridades diziam que a água era segura. Mas em 2015, testes revelaram algo assustador: altos níveis de chumbo, um neurotóxico devastador, principalmente para o cérebro das crianças. Além disso, um surto de doença do legionário foi ligado ao sistema de água. A causa: tubulações corroídas, ausência de tratamento com cloro e um descaso governamental flagrante. Quando a verdade veio à tona, gerou indignação. Alertas haviam sido ignorados, resultados ocultados e a restauração da água segura, atrasada. Em 2016, quase 100 mil moradores já tinham sido expostos ao chumbo. Houve responsabilização? Algumas acusações menores, alguns culpados. Mas os grandes casos foram arquivados. As vítimas duradouras são as crianças de Flint, com marcas que vão acompanhá-las para sempre. Poderia essa tragédia ter sido evitada? Sem dúvida. E a realidade mais perturbadora: poderia acontecer de novo, em qualquer lugar. Número 14. O pesadelo nuclear de Chernobyl. No dia 26 de abril de 1986, o pior desastre nuclear da história se concretizou. O que deveria ser apenas um teste de segurança na usina soviética de Chernobyl se transformou em horror. Sistemas de segurança foram desativados, decisões erradas foram tomadas, e o desastre tornou-se inevitável. A 1h23 da madrugada, o reator 4 sofreu uma fusão catastrófica. Uma enorme explosão lançou sua contenção de aço pelos ares. Alguém entendeu de imediato o que tinha acontecido? Nem de longe. As autoridades soviéticas tentaram esconder o incidente. Mas a radiação não respeita fronteiras nem segredos. Uma nuvem mortal se espalhou pela Ucrânia, Belarus, Rússia e outros países. Milhares foram expostos antes que qualquer alerta oficial fosse emitido. Os moradores de Pripyat, cidade mais próxima, continuaram suas rotinas. Sem evacuação, sem aviso. Apenas um brilho sinistro no céu. Quando, 36 horas depois, chegou a evacuação, já era tarde demais. O impacto imediato foi brutal. Mais de 50 mortes diretas pela explosão e radiação aguda. Mas os efeitos a longo prazo foram ainda piores. Altas taxas de câncer, malformações e regiões inteiras tornadas inabitáveis. Uma área do tamanho de Rhode Island virou uma zona de exclusão. Esse desastre poderia ter sido evitado? Com certeza. Projeto falho do reator, treinamento inadequado e um governo que priorizou a imagem em vez da segurança contribuíram para a tragédia. Os soviéticos selaram o reator 4 em uma enorme estrutura de concreto. Mas o estrago já era irreversível. Hoje, Chernobyl permanece congelada no tempo. Será que a humanidade aprendeu a lição? Ou a história vai se repetir? Número 13. O desastre da Rua Malbone. Qual desastre você considera o pior? Incêndios, terremotos e colisões tiraram muitas vidas. Mas e um acidente de metrô tão trágico que a cidade decidiu apagar o nome da rua? O acidente da Rua Malbone, em 1918, foi um dos piores da história ferroviária dos Estados Unidos. Mas poucos fora de Nova York conhecem esse episódio. Aconteceu no dia 1º de novembro. Era a hora do rush. Um trem lotado com mais de 600 passageiros seguia para o Brooklyn. O problema? O trem era operado por Edward Luciano, um motorista inexperiente com apenas algumas horas de treinamento. Por quê?
Uma greve deixará a companhia ferroviária desesperada por pessoal. Velocidade imprudente, má operação e falta de manutenção nas vias formaram a receita do desastre. Ao se aproximar de uma curva fechada perto da rua Malbone, o trem estava rápido demais. Os vagões colidiram violentamente com as paredes do túnel. A estrutura de madeira foi destruída, as ferragens torcidas. Passageiros foram presos ou arremessados para dentro dos destroços. Muitos foram esmagados pelos vagões que vinham atrás. Equipes de resgate trabalharam entre os escombros para salvar o que podiam. Mas muitas vidas se perderam. A identificação dos corpos foi lenta e dolorosa. Muitos objetos pessoais foram destruídos na colisão. Famílias buscavam respostas em necrotérios, em desespero. E quanto à justiça? Apesar da revolta pública, ninguém foi responsabilizado criminalmente. Não houve condenações. Ainda assim, o desastre provocou mudanças, mais segurança, melhor treinamento e melhorias na infraestrutura. A rua teve o nome trocado, virou Empire Boulevard, mas a memória permaneceu. A pior tragédia do metrô de Nova York é uma lição cruel de erro humano e falha sistêmica. Número 12. Um desastre nascido do descaso. E se o lugar onde você mora se transformasse em uma armadilha mortal em questão de minutos? Esse pesadelo se tornou realidade no dia 14 de junho de 2017. A Torre Grenfell, em Londres, foi palco de um dos incêndios mais devastadores da história recente. O que começou como um pequeno incêndio de cozinha no quarto andar fugiu completamente do controle. Como um fogo rotineiro, virou uma bola de fogo incontrolável. Em instantes, as chamas subiram pela fachada do prédio, alimentadas pelo revestimento externo que deveria protegê-lo. Por volta das 3 da manhã, moradores dos andares superiores acordaram com alarmes e fumaça densa. Um residente viu fumaça perto da geladeira e ligou para os bombeiros. Eles chegaram rapidamente, mas não estavam preparados para o inferno que encontraram. Às 1h26, menos de meia hora depois da chegada dos bombeiros, os andares superiores estavam em chamas. Vídeos mostravam a torre como uma tocha gigante. Muitos moradores ficaram presos lá dentro. Por que não foram avisados antes? A investigação revelou: o revestimento da torre, alumínio com núcleo de polietileno, era altamente inflamável. Ele derretia, pingava e alimentava as chamas. O desastre levantou perguntas perturbadoras. Como materiais tão perigosos foram aprovados? Essa tragédia poderia ter sido evitada. A Torre Grenfell se tornou um símbolo do que acontece quando a segurança é negligenciada. E a pergunta mais angustiante permanece: por que foi preciso uma tragédia para revelar a verdade? Número 11. Trilhos da tragédia. O calor extremo pode descarrilar um trem? Parece improvável, mas no dia 7 de junho de 1917, foi exatamente o que aconteceu com um trem holandês entre Thon e Sulwijk. Às 16h11, o desastre aconteceu. A locomotiva e os 8 primeiros vagões se soltaram dos demais. Atrás, 11 vagões saíram dos trilhos, um deles despencando de um barranco. As consequências foram sérias, a destruição foi enorme. Mas, surpreendentemente, ninguém morreu. 11 pessoas ficaram feridas. Qual foi a causa? Sem sabotagem. Sem explosões. Apenas o calor. A temperatura chegou a 30 graus Celsius, o suficiente para fazer os trilhos se expandirem e entortarem. Esse fenômeno natural é chamado de Sun King, e foi o suficiente para causar o acidente. Mas aqui está o detalhe curioso. A bordo do trem estava a rainha Wilhelmina. Ela estava bem? Inacreditavelmente, sim. Saiu ilesa e ajudou os feridos com calma e dignidade, impressionando a todos, como se estivesse preparada para aquele momento. Número 10. O incêndio mortal de Boston. O que começou como uma noite festiva transformou-se numa tragédia horrível no clube noturno Coconut Grove, em Boston, em 28 de novembro de 1942. Esse episódio tornou-se o incêndio mais letal em casas noturnas da história dos Estados Unidos. O clube estava lotado muito além da capacidade. No fim de semana de Ação de Graças, em plena Segunda Guerra Mundial, mais de 1.000 pessoas se apertaram num espaço projetado para apenas 460. Às 22h15, uma pequena chama incendiou folhas de palmeira artificiais no lounge do subsolo. Em segundos, o fogo subiu pelas paredes, atravessou o teto e explodiu numa bola de fogo que consumiu todo o clube. Alguém conseguiu escapar? Não foi fácil. A entrada principal era uma porta giratória que travou rapidamente no pânico. Outras saídas estavam trancadas, vedadas ou escondidas atrás de cortinas. A fumaça se espalhou,
carregando gases tóxicos vindos dos materiais inflamáveis do prédio. Como isso pôde acontecer? O proprietário, Barney Vansky, possuía fortes conexões políticas e ignorava as normas de segurança. Saídas de emergência bloqueadas ou emparedadas, portas trancadas para manter intrusos do lado de fora e decorações altamente combustíveis usadas à vontade. Esse descaso custou centenas de vidas. Ele foi preso, mas libertado pouco antes de morrer. Houve algum lado positivo? Surpreendentemente, sim. O incêndio resultou em códigos de segurança mais rígidos, sinalizações claras de saída, portas que abrem para fora e proibição de decoração inflamável. Também impulsionou avanços médicos, como o uso precoce de penicilina e plasma em queimaduras, técnicas que depois salvariam vidas nos campos de batalha da Segunda Guerra. A grande questão continua: quantas tragédias como essa poderiam ter sido evitadas se a segurança tivesse vindo antes do lucro? O incêndio do Coconut Grove não foi apenas um desastre, foi um alerta. Número 9. O trem imparável. O que é mais aterrorizante, um trem desgovernado ou um que pega fogo? Em 12 de dezembro de 1917, soldados franceses voltando da frente italiana enfrentaram ambos. A missão parecia simples: levar mais de 1.000 homens para casa em licença. Os ânimos estavam altos após sobreviverem aos horrores da guerra, mas ninguém sabia que embarcavam em uma armadilha mortal sobre trilhos. O problema começou com o trem. Uma única locomotiva precisava puxar 19 vagões, peso demais para a forte descida alpina. O maquinista avisou que os freios seriam insuficientes, mas, quando os soldados querem voltar para casa, advertências costumam ser ignoradas. Às 23h15, o trem partiu da estação de Modane. Começou a descer a 10 km por hora. Então a gravidade assumiu. Os freios falharam. O trem acelerou até 135 km por hora, mais que o dobro do limite seguro. Na curva acentuada perto de Saint-Michel-de-Maurienne, o primeiro vagão descarrilou, arrastando os demais. Vagões de madeira colidiram uns com os outros, e antes que alguém pudesse reagir, iniciou-se um incêndio alimentado por freios superaquecidos, velas acesas e granadas contrabandeadas pelos soldados. As chamas arderam por um dia inteiro. Muitos que sobreviveram à guerra morreram no caminho para casa. Poderia ter sido evitado? Sem dúvida. Mas a urgência da guerra gera imprudência. O desastre de Saint-Michel-de-Maurienne continua sendo o pior acidente ferroviário da França, lembrando que até a viagem de volta pode ser fatal. Tema extra: a erupção esquecida do Monte Serrano. Em 1897, a erupção do pouco conhecido Monte Serrano, no sul do Chile, tornou-se um dos desastres naturais mais mortais da história. Apesar do enorme impacto, a tragédia foi amplamente esquecida fora dos relatos locais. O vulcão estava adormecido havia quase um século quando, no verão de 1897, entrou em erupção sem aviso. Rios de lava desceram as encostas íngremes, incendiando vilarejos inteiros. Milhares fugiram, mas muitos ficaram presos quando rios de rocha derretida cortaram as rotas de fuga. O agricultor José Alvarez recordou: o chão tremia como trovão. O céu ficou vermelho sangue. Corremos, mas a lava era mais rápida. A erupção destruiu os principais povoados do Vale Calera e causou cerca de 15.000 mortes. Os esforços de resgate foram dificultados pelo isolamento e pela falta de comunicação. Suprimentos demoraram semanas a chegar. Hoje, poucos conhecem esse evento, ofuscado por erupções posteriores mais documentadas, mas seu legado permanece nas histórias dos descendentes dos sobreviventes. Como um desastre tão grande pode ser tão ignorado? E que lições as sociedades modernas devem tirar de tragédias esquecidas como essa? Conte nos comentários com a hashtag Tema Extra. Número 8. O derramamento de óleo catastrófico. Como um único erro pode devastar todo um ambiente natural? O desastre do Exxon Valdez é uma das piores crises ambientais dos Estados Unidos. Em 24 de março de 1989, o petroleiro carregava 200.000 m sobrescrito 3 de petróleo cru de Valdez, Alasca, para a Califórnia quando saiu de sua rota e encalhou no Recife Blig. Em poucas horas, mais de 40.000 m sobrescrito 3 de óleo vazaram no Prince William Sound, contaminando águas cristalinas e centenas de quilômetros de costa. A resposta foi lenta. Ventos fortes espalharam o óleo por 2.000 quilômetros de litoral. Habitats de salmões, lontras marinhas, águias carecas e orcas transformaram-se em um deserto envenenado. Investigações culparam a tripulação exausta da Exxon e acusaram o capitão Joseph Azelwood de estar embriagado. A guarda costeira também falhou na monitoração. O desastre levou à Lei de Poluição por Óleo de 1990, endurecendo regras para transporte de petróleo.
Décadas depois, manchas de óleo ainda permanecem enterradas em praias do Alasca, um lembrete de que as consequências são duradouras. Será possível evitar outro Exxon Valdez ou estamos fadados a repetir essa tragédia? Número 7. O colapso da Ponte Morandi. O que acontece quando uma ponte feita para conectar se torna fonte de ruína? Em 14 de agosto de 2018, a Ponte Morandi, em Gênova, desabou em segundos, matando 43 pessoas. Construída nos anos 1960 e considerada uma obra-prima de engenharia, a ponte vinha mostrando deterioração havia anos. Manutenções eram feitas, mas de forma insuficiente. Durante uma tempestade, um trecho de 210 metros cedeu, lançando veículos no rio Polsevera e em áreas industriais. Câmeras registraram cabos rompendo e a pista se desfazendo num instante. O colapso expôs falhas graves na gestão de infraestrutura italiana. Relatórios mostraram alertas ignorados por anos. Em 2019, os restos foram demolidos para erguer uma ponte mais segura, mas nada apaga a dor das famílias. Quantos alertas ainda serão ignorados antes de outra tragédia? Número 6. A colisão de trem mortal em Shepherdsville. Como uma viagem comum de trem se transforma em um dos desastres mais sombrios do Kentucky. Em 20 de dezembro de 1917, perto de Shepherdsville, uma sequência de erros resultou em uma tragédia que tirou pelo menos 49 vidas. Isso poderia ter sido evitado. Naquela noite, o trem local chamado Accommodation partiu de Louisville com um leve atraso. Ele parou em Shepherdsville para verificar a posição do trem expresso Fleer antes de mudar de trilho. Mas confusão, falhas de comunicação e um sistema de sinalização defeituoso deixaram o trem local exposto. Enquanto o condutor buscava informações, o Fleer, em alta velocidade para recuperar o tempo perdido, se aproximava rapidamente. A cerca de 800 metros de distância, o maquinista do Fleer viu um sinal verde, mas nunca percebeu que ele havia mudado de vermelho. Erro humano ou falha do sistema? Quando o trem local começou a recuar para o desvio, era tarde demais. A 40 km por hora, os vagões de aço do Fleer colidiram com os vagões de madeira do Accommodation, despedaçando-os como gravetos. O impacto arrastou os destroços por 240 metros. Equipes de resgate trabalharam a noite inteira para retirar vítimas dos escombros, alguns corpos irreconhecíveis. Quantas vidas foram perdidas por causa de tecnologia ultrapassada e erro humano? O relatório oficial culpou a equipe do trem local por violar protocolos de segurança, mas também revelou problemas mais profundos: sistemas antiquados, gerenciamento deficiente de sinais e ferrovias sobrecarregadas. Mudanças foram feitas, mas para os que choraram seus entes queridos naquela noite amarga, as reformas chegaram tarde demais. Número 5. O colapso da fábrica Rana Plaza. Quando a negligência custa vidas, uma rachadura na parede nunca deve ser ignorada. Então por que esta foi? Em 24 de abril de 2013, a fábrica de roupas Rana Plaza em Bangladesh desabou em segundos, ferindo mais de 2.500 trabalhadores e matando mais de 1.100. Esse desastre revelou um chocante desprezo pela segurança. No dia anterior, rachaduras largas apareceram nas paredes do prédio de 8 andares. Lojas e bancos nos andares inferiores evacuaram imediatamente. No entanto, os donos das fábricas se recusaram a interromper a produção. Trabalhadores, alguns costurando roupas para grandes marcas globais, foram forçados a voltar sob ameaça de perder o pagamento. Horas depois, o prédio desabou, prendendo milhares sob os escombros de concreto e aço. Equipes de resgate trabalharam incansavelmente por 19 dias, resgatando sobreviventes enquanto famílias aguardavam notícias em agonia. Alguns foram salvos milagrosamente, mas muitos foram esmagados além do reconhecimento. Quem foi o responsável? Investigações revelaram a verdade brutal. O Rana Plaza havia sido construído em solo instável, sem as permissões adequadas, com andares adicionados ilegalmente. Máquinas industriais pesadas tornavam a estrutura perigosamente frágil. Apesar desses alertas, a ganância venceu a segurança. O colapso gerou indignação mundial. Protestos exigiram melhores condições e responsabilidade corporativa. O Acordo de Bangladesh foi criado, impondo regras de segurança mais rígidas para fábricas têxteis. Mas será que só mudamos após a tragédia? Os julgamentos contra os responsáveis seguem até hoje. Mas para as famílias das vítimas, a justiça continua fora de alcance. Quantas vidas ainda serão sacrificadas antes que o mundo pare de colocar a moda rápida acima da segurança humana? Número 4. O desastre nuclear de Fukushima. O que acontece quando uma catástrofe natural encontra erro humano? O desastre de Fukushima em 2011 poderia ter sido evitado.
Em 11 de março de 2011, um terremoto colossal de magnitude 9,0 atingiu a costa do Japão, gerando um tsunami com mais de 15 metros de altura. A onda atingiu a usina nuclear de Fukushima Daiichi, cortando a energia e desativando sistemas de resfriamento de 3 reatores. Dias depois, os 3 núcleos sofreram fusão, liberando radiação perigosa no ambiente. O incidente foi classificado como nível 7, o mais alto da escala internacional de acidentes nucleares, ao lado de Chernobyl. Embora a doença aguda por radiação tenha sido evitada, mais de 100 mil pessoas foram evacuadas. O caos e o estresse causaram muitas complicações de saúde. O terremoto e o tsunami devastaram a região ao redor. Como reconstruir quando tudo está perdido? Mas esse desastre foi realmente inevitável. Investigações posteriores revelaram décadas de alertas ignorados sobre a vulnerabilidade da planta. Por que nada foi feito? Uma rede de negligência, corrupção e falha regulatória veio à tona. As agências responsáveis protegeram a indústria nuclear, priorizando lucros acima da cautela. Depois que a verdade veio à tona, altos funcionários foram demitidos, e em 2016, 3 ex-executivos da TEPCO foram acusados de negligência. Eles foram absolvidos em 2019, deixando muitos a se perguntar se a responsabilidade real é possível. Fukushima foi mais que um desastre natural. Expôs o alto custo de ignorar alertas e da complacência. Isso poderia ter sido evitado? A pergunta permanece sem resposta. E para os moradores de Fukushima, as consequências continuam. Número 3. O grande acidente ferroviário de 1918 nos Estados Unidos. Como uma manhã comum se transforma em um dos piores acidentes ferroviários da história dos Estados Unidos. O grande desastre ferroviário de 1918 foi uma catástrofe nascida do erro humano. Em 9 de julho de 1918, 2 trens de passageiros, o trem número 1 de Memphis e o número 4 de Nashville, percorriam suas rotas habituais pela ferrovia Nashville, Chattanooga e St. Louis. Por grande parte da viagem, eles compartilhavam uma via dupla, mas nos arredores de Nashville havia um trecho perigoso de 16 quilômetros de trilho único. A regra era clara: os trens que vinham na direção contrária tinham prioridade. O trem número 4 deveria esperar o número 1 liberar o trecho antes de prosseguir. Mas isso aconteceu. O centro de controle instruiu a equipe do trem número 4 a confirmar visualmente se o trilho estava livre. No entanto, sons mal ouvidos, sinais mal interpretados e falta de verificação dupla fizeram a equipe acreditar que o caminho estava livre. Ambos os trens avançaram a quase 100 km por hora. Sinais de emergência foram enviados, mas ninguém estava perto da caixa de sinalização traseira para vê-los. A visibilidade era limitada pelas curvas no trilho. Antes que alguém pudesse reagir, a colisão aconteceu. Às 7h20, as locomotivas colidiram de frente em Dutmans Curve, a 8 km de Nashville. O impacto foi devastador, espalhando destroços e descarrilando os 2 trens. Mais de 170 pessoas ficaram feridas, incluindo o maquinista William Lloyd, em seu último dia antes da aposentadoria. Investigações apontaram erro humano e falhas nos protocolos. Mas o maior fator para a escala da tragédia foi a construção de madeira dos vagões de passageiros, que se despedaçaram no impacto. Como isso influenciou reformas? As ferrovias aceleraram a adoção de vagões de aço, aumentando a sobrevivência em acidentes futuros. Essa tragédia poderia ter sido evitada? Sem dúvida. Por isso, permanece um dos piores desastres ferroviários da história dos Estados Unidos. Número 2. O desastre químico de Seveso. O que acontece quando uma nuvem tóxica desce silenciosamente sobre uma cidade? O desastre de Seveso, em 1976, não foi um acidente industrial comum. Foi um pesadelo ambiental que mudou a saúde pública para sempre. Num sábado tranquilo, 10 de julho de 1976, uma explosão sacudiu a planta química Icmesa, perto de Seveso, Itália. Em minutos, uma nuvem mortal contendo dioxina, uma das substâncias mais tóxicas conhecidas, se espalhou sobre as comunidades próximas. Sem alarmes, sem avisos imediatos, apenas uma ameaça invisível cobrindo casas e plantações. Quantas vidas foram alteradas naquele dia? Moradores começaram a sentir náuseas, dores de cabeça e irritação nos olhos. Depois, lesões de pele apareceram, especialmente em crianças. Em semanas, milhares de animais morreram, plantações murcharam, e quase 200 pessoas sofreram com cloroacne, uma grave doença cutânea ligada à exposição à dioxina. As autoridades correram para responder. Mas como lidar com um veneno invisível? 2 semanas depois, começaram as evacuações. Mais de 700 pessoas foram forçadas a deixar suas casas,
muitas sem nunca retornar. Áreas inteiras foram consideradas inseguras e demolidas. A zona contaminada foi dividida por níveis de exposição, com os residentes de maior risco enfrentando problemas de saúde a longo prazo, como câncer e infertilidade. Isso poderia ter sido evitado. A tragédia de Seveso impulsionou pesquisas cruciais sobre exposição química e resultou em leis de segurança industrial mais rigorosas, incluindo as Diretivas Seveso da União Europeia. Mas para quem viveu tudo isso, os danos foram irreversíveis. Quantos desastres como Seveso ainda serão necessários para que a segurança seja realmente uma prioridade? Número 1. A tragédia do circo nos trilhos. A exaustão e a negligência podem causar um dos piores desastres ferroviários da história dos Estados Unidos. Em 22 de junho de 1918, um único erro destruiu a jornada do circo Agenbeck Wallace e mudou sua história para sempre. Nas primeiras horas da manhã, um trem de circo com 400 artistas e membros da equipe parou perto de Hammond, Indiana, para consertar uma caixa quente, um eixo superaquecido que pode causar incêndio. Mas parte do trem permaneceu na linha principal. Enquanto trabalhadores consertavam no escuro, um trem militar se aproximava a toda velocidade. O engenheiro, que adormeceu, ignorou repetidos avisos. Quando o perigo foi percebido, já era tarde. Viajando entre 40 e 100 km por hora, o trem militar de aço colidiu com os vagões de madeira do trem de circo. O impacto lançou destroços pelos ares, esmagando e prendendo os ocupantes, muitos morrendo instantaneamente. O barulho foi tão alto que fazendeiros próximos correram para ajudar. Quando a poeira baixou, 127 pessoas estavam feridas. Entre os mortos estavam alguns dos artistas mais queridos do circo, trapezistas, escritores, palhaços e famílias inteiras. Notavelmente, o circo continuou a se apresentar apenas 2 dias depois, com apoio de outros circos. 53 vítimas repousam numa seção especial do cemitério Woodlawn, em Chicago, marcada por um elefante de pedra com a tromba baixa, um memorial silencioso aos que se foram. Alguns perigos podem ser calculados. Outros chegam sem aviso. Quantas vidas poderiam ter sido poupadas naquela noite? Você acha que esses desastres poderiam ter sido evitados com um governo melhor? Conte para a gente nos comentários. E se você curte esse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!